Hoje vamos falar de uma ferramenta fundamental para o sobrevivente, o canivete. O histórico dos canivetes ele é muito antigo. Então, entre 600 e 500 a.C., foram identificadas as primeiras peças pré-romanas ainda, da época dos vikings, certo? Que caracterizavam o canivete. Isso se deu na Áustria. Então, dá para perceber que é uma coisa bem antiga. Mas a coisa começava também de uma maneira bem mais simples. Era uma lâmina com um cabo de osso. Então, uma lâmina pequena. Eu vou abrir um parênteses aqui e falar sobre lâmina. Se eu tivesse que escolher somente um equipamento para a sobrevivência, eu escolheria uma lâmina. É lógico que existem vários tipos de lâminas. Nós temos facão, faca, canivete, faquinha, tem diversos tipos e tamanhos, mas uma lâmina é fundamental para o sobrevivencialista. A partir da lâmina, ele consegue fazer uma série de coisas, ou quase tudo. Tem um vídeo de um rapaz que vai ensinando tecnologias primitivas e ele constrói uma casa do nada. Ele chega no meio da selva e passa tempão ali e constrói uma casa do novo. Uma das primeiras coisas que ele faz é pegar uma pedra para fazer uma lâmina. Tá? Então a lâmina é uma ferramenta importantíssima. O canivete especificamente, ele é uma lâmina de pequeno volume. Então é uma coisa pequena que você carrega no bolso, leva para qualquer lado e vai permitir você fazer pequenos trabalhos. Então, como eu disse, isso começou muito lá atrás, bem, com certeza antes disso, mas a primeira ferramenta identificada foi então entre 500 e 600 a.C. e foi utilizada para auxiliar ali no dia a dia. Uma lâmina você afia um pedaço de madeira para poder pescar um peixe, para poder caçar, para fazer uma flecha. Você vai preparar um animal, né? Então cortar, tirar as vísceras, tirar a escama, por exemplo, tirar a pele. Então o canivete realmente ele é fundamental. E só entende a importância do canivete quem tem um no seu bolso no dia a dia. Então quem faz trabalho, que não seja trabalho de escritório, lógico, mas até o trabalho de escritório às vezes precisa, mas quem faz um trabalho mais, vamos dizer assim, mais dinâmico, né, vai precisar do canivete para cortar um durex, para abrir um pacote, para cortar um barbante, para cortar uma cordinha, para fazer alguma coisa. Então o canivete é de uma utilidade tremenda. Vamos falar alguma coisa sobre alguns tipos de canivete. Vamos começar do menor para o maior. Tá? Isso aqui é a chave do meu carro, tem aqui a chave de casa e eu tenho esse instrumento aqui. Então, é um pequeno canivete, extremamente afiado, mas muito pequeno mesmo, ele passa desapercebido aqui no meio das chaves. E por que ele está aqui? A função principal desse canivete é, caso haja um acidente e eu fique preso no cinto de segurança, eu tenho o canivete à mão ali na chave do carro, ok? Então, esse é um primeiro modelo e uma utilidade importante para um canivete pequeno. E ele é de um formato bem interessante, ele não tem muita ponta e ele quase que se disfarça, ninguém percebe que você está com esse pequeno canivete aqui. O outro é um canivete simples, então tá aqui. Então vejam bem, ele dobra de tamanho. A partir do momento que você abre, ele dobra de tamanho. E essa é a grande vantagem do canivete. Ele consegue diminuir o seu volume transportado e se tornar funcional a partir do momento que você abre. Essa técnica de fazer abrir e fechar a lâmina é uma técnica muito antiga, né? Quem dominou essa técnica com maestria foram os árabes. E os árabes ensinaram os espanhóis e assim por diante. Então essa informação me foi passada por um cuteleiro muito importante, americano, o
praticamente o terceiro cuteleiro lá dos Estados Unidos, é bem famoso ele, tem uma revista especializada, e ele me contou essa história, né, que os árabes foram mestres na confecção de canivetes, esse sistema de cremalheira aqui que eles fizeram, e passaram isso para os espanhóis. Então os famosos aços de Toledo na Espanha, né, já vem com essa, entre aspas, tecnologia. Então tá aqui, um canivete simples, pequeno, tá? Pode ir numa bolsa de mulher, sem fazer muito volume. Canivete suíço. Então tem uma série de ferramentas, vai ter a sua lâmina e mais uma série de outras ferramentas. Então tem tesourinha, chave de fenda, uma série de coisas, tá? Então esta ideia, ela se consagrou como o canivete suíço. Tem pinça, tem palito de dente, tá? Tem alguns canivetes suíços que tem tanta coisa, mas tanta coisa, que ele fica até desajeitado para usar. Então eu gosto de um canivete tamanho médio, com algumas utilidades, sem muita coisa, mas aí é gosto pessoal meu, né? Tem canivete que é 3 vezes maior do que isso aqui, você não consegue nem empunhar direito. E esse aqui não é um canivete suíço, aqui é um canivete suíço-chinês, né? Então o mundo inteiro passou a utilizar essa ideia e produzir outros canivetes que dizem as más línguas e as boas línguas que não tem a mesma qualidade do canivete suíço, tá? Eles realmente se especializaram nesse trabalho. Esse aqui é um canivete que eu ganhei de brinde, também é um canivete suíço, com a mesma ideia. Se não é chinês, deve ser coreano ou de algum outro país ali da Ásia, tá? E tem ali abridor de lata, abridor de garrafa, chave Phillips, lâmina e uma série de coisas. E nós podemos substituir o canivete? A lâmina dele, sim. Um grande substituto para o canivete é a faca de backup. Então é uma faca pequenininha, tá? Se vocês virem, vamos comparar aqui com o menor canivete, o pequenininho que eu tenho aqui. Olha só. Então a diferença não é muito grande, é de 1 centímetro, 1,5 centímetros, sem ter a vantagem de poder dobrar, tá? Então isso aqui é uma faquinha de backup, que é a que eu uso no meu equipamento, tá? Eu abri mão do uso do canivete. Eu tenho uma ferramenta multiuso, daquelas que tem alicate, uma série de coisas, e uso essa faquinha de backup aqui. Essa faca é muito boa, eu acho ela um pouquinho mais ajeitada do que o canivete. Muito bem. E aqui no final eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. Eu ganhei de um amigo meu uma peça, um canivete, e ele me contou uma história, mas não tem a comprovação dessa história, né? A história que ele contou foi que um historiador, fazendo um livro, fazendo pesquisas na área da fronteira do Brasil com o Paraguai, recebeu de um morador de lá essa peça, dizendo que o avô desse morador teria lutado na Guerra do Paraguai e teria capturado essa peça do Paraguai. E que esse paraguaio, essa peça, seria do magarefe. Magarefe é a função que existia antigamente do carneador, ou seja, aquele que vai matar o animal e retirar os pedaços, retirar as carnes, retirar a pele, etc, etc. Esse é o que é a figura do magarefe, que prepara. É como se fosse o açougueiro de hoje, só que com um pouquinho mais de conhecimento, né? O açougueiro recebe as peças já cortadas. O magarefe recebia o animal vivo e tinha que processar todo o animal. Então tá aqui a peça. Então vamos abrir aqui seu sistema de cremalheira. E aí fica esse gigante aqui, que é um canivete também, mas de tamanho gigante. É interessante, ele é um cabo de osso bem antigo. Isso aqui é uma peça, deve ter quase 200 anos, bem próximo aí de 200 anos. Quando a gente empunha essa peça e imagina o trabalho do magarefe, né, de tirar a pele, de carnear, de cortar, você percebe que realmente a peça foi feita para essa utilidade. Mas também é uma excelente arma de combate. Então é um canivete gigante, tá?
e me foi dado de presente por um grande amigo lá em Manaus, e com essa historinha, mas sem comprovação. Aí eu, ainda em Manaus, eu recebi, lá no meu quartel, no Centro de Guerra na Selva, eu recebi aquele cuteleiro que eu disse aqui no início, o terceiro cuteleiro dos Estados Unidos. Ele foi fazer uma matéria sobre o facão de guerreiro de selva, e quando terminou tudo eu pedi para ele examinar essa peça e me dizer o que ele achava. Então ele disse: essa peça deve ter mais de 200 anos e ela foi feita por um cuteleiro de influência espanhola, porque ele utilizou um sistema de cremalheira que está preso aqui nessa argola, um sistema de cremalheira que foi inventado pelos árabes. Aí ele contou a história toda, tá? Eu passei aqui para vocês, e meio que confirmou, através dos seus conhecimentos, a origem desse canivete. Se é real ou não, a gente não sabe, mas pelo menos a história é coerente. Tenha sempre à mão um bom canivete, aprenda a manejar, é uma das primeiras coisas que o escoteiro, ainda criança, vai ganhar depois que ele aprende a utilizar. É o início dos trabalhos do sobrevivencialismo. Lembre-se, prepare-se e sobreviva.